tem por tema Seguindo Jesus, porém à distância. Eu quero tomar por base o Evangelho de Mateus, capítulo 26, do verso 31 ao 35, e o verso 57 e 58, que diz assim, ó. Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. No verso 57 vai dizer: os que prenderam a Jesus conduziram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Mas Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os guardas para ver o fim. Então o tema da ministração de hoje é Seguindo Jesus, porém à distância. E nós vemos aqui que pouco antes da prisão, da crucificação de Jesus Cristo, ele dando as últimas instruções para os discípulos, estava dizendo a eles que naquela noite todos eles se escandalizariam, todos eles seriam dispersos, porque o seu pastor seria ferido. Parece que eles não prestaram atenção nessa primeira parte, e principalmente nessa do verso 36, mas depois de eu ressurgir, irei adiante de vós para Galileia. Então eles se empolgaram logo com a primeira informação, e a primeira informação que Jesus Cristo disse é que eles se escandalizariam, que eles seriam dispersos, e eles, por causa dessa informação que os incomodaram, eles não prestaram muita atenção na que veio a seguir, ele dizendo da sua ressurreição. Depois, no verso 33, mas depois de eu ressurgir, ressuscitar, voltar a viver, eu irei adiante de vós para a Galileia. Só que essa informação não fixou na mente nem no coração deles, porque naquele momento a única preocupação deles era encontrar uma justificativa para não se dispersar. E o próprio Jesus ainda disse: conforme foi profetizado, conforme disse o profeta. Ou seja, se foi profetizado, se foi predito, vai acontecer. Não adianta querer negar. Então, o que Jesus estava dizendo para eles era uma informação profética de algo que iria acontecer. Porém, tinha uma outra informação a qual eles não levaram muito em conta. E essa outra informação que eles não levaram em conta era que eles deveriam ter prestado mais atenção. Porque na outra informação ele dizia: mas depois que eu ressurgir, depois que eu reviver, depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galileia. Mas eles ficaram ali preocupados em mudar aquilo que já tinha sido predito. Todos vós esta noite vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Esse foi o problema. Então, a primeira informação causou neles um impacto muito grande, e eles se esqueceram de prestar atenção no que Jesus Cristo estava dizendo. Está escrito, já foi profetizado, já foi predito, Deus já viu isso antes, mas não se preocupem, porque depois que eu ressurgir, eu irei adiante de vocês, e vocês depois me encontrarão na Galileia. Então Jesus Cristo não estava recriminando, não estava punindo, nem os condenando.
só estava dizendo o que ia acontecer. Vai acontecer isso. Esta noite vocês se escandalizarão. Esta noite vocês se dispersarão, me abandonarão. Mas não se preocupe, depois de tudo, nós nos encontraremos na Galileia. Eu não os abandonarei, eu não os desampararei. Eu sei que isso vai acontecer, isso é fato, já foi predito, previsto e é uma realidade. Só que Jesus Cristo então estava dizendo a eles isso. Depois da dispersão, depois da crucificação, depois da ressurreição, nós nos vamos encontrar na Galileia. Mas eles não prestaram atenção. A preocupação deles era querer argumentar que não, porque no verso 35, no finalzinho, vai dizer: e todos os discípulos disseram o mesmo, ou seja, se for necessário morrer por ti, contigo, nós morreremos, não te negaremos. Porém, aconteceu exatamente como Jesus Cristo disse. Jesus foi preso, foi ferido, e todos então dispersaram, e Jesus ficou só. Mas tudo isso já estava previsto. Mas teve um dos discípulos que o seguiu de longe, mas o seguiu. O discípulo era Pedro. A Bíblia vai dizer que João, no outro dia, né, no dia na crucificação, ele estava lá também. Meio distante, mais próximo a uma certa distância. Mas Pedro, enquanto Jesus Cristo estava sendo levado preso, ele o seguia. Ele observava, e ele viu que ele foi levado para a casa do sumo sacerdote. E ele entrou até o pátio e continuou olhando à distância, seguiu de longe. Então nós vemos que Pedro não era um cara mau, Pedro não era um cara ruim. Pedro só estava confuso, tentando servir a Deus da melhor forma que ele podia, porém ainda não era a forma como deveria ser. Ele se esforçava muito para não abandonar Jesus de vez, porque ele temia, ele tinha temores em si, e afinal de contas ele também tinha empenhado a sua palavra, né? Então quantos de nós, porque somos declarados cristãos, né? Somos cristãos declarados, declaramos a nossa fé em Cristo, mas é uma fé muito superficial, é uma fé muito teórica, assim, não tem uma prática. Então Pedro não era um cara ruim, assim como nós também não somos ruins, não somos pessoas más, não somos pessoas de um caráter mau. A questão é que a forma que nós escolhemos servir Jesus Cristo não é a forma que deveríamos servir a Cristo, é andar com Cristo. Primeiro porque existe uma diferença pequena, porém existe, entre o começo e o meio e o fim da nossa jornada. O começo da nossa jornada ele tem muito entusiasmo e pouco conhecimento. É onde nós cometemos os grandes erros. No meio da caminhada é quando nós começamos a amadurecer, mas ainda assim não estamos prontos, mas ainda temos, quando as forças já vão se findando. Mas por fim, quando nós estamos maduros, já não temos mais a mesma disposição, porém agora temos convicções, não nos arredamos mais tão facilmente daquilo que nós cremos. Então o Pedro, que disse que se fosse o caso ele morreria com Cristo, e existe uma vontade, existe a realidade. Então a vontade de Pedro, ele tinha uma vontade sincera de caminhar com Cristo, andar com Cristo. Mas quando ele viu a situação se agravar, tomar proporções aonde ele deveria assumir, se comprometer, e muitas vezes está em risco, se bem que o objetivo dos guardas era pegar Jesus, mais ninguém.
mas de certa forma eles se sentiram ameaçados, eles ficaram com medo. E o medo, a preocupação, a imaturidade fez com que não somente Pedro, mas todos fugissem, todos dispersaram. Mas Pedro carregava consigo algo muito forte. Ele tinha um compromisso com Cristo, mas também tinha um medo muito grande. Ele tinha, eu não sei exatamente qual que era o medo dele, poderia ser muitos. O medo de se expor perante a sociedade da época. Porque enquanto ele estava com Cristo, Jesus os defendia, Jesus estava sempre à frente, liderando, se impondo, confrontando os fariseus, os saduceus, os publicanos. Jesus Cristo sempre estava à frente ali, resolvendo as situações, e colocando direção naquele grupo. Mas então quando ele vê Jesus Cristo sendo preso, Jesus Cristo sendo levado, provavelmente sentenciado, vinham com acusações e o objetivo era matá-lo, assim como já tentaram muitas outras vezes. Então Pedro, amedrontado, com medo de ficar ao lado de Jesus Cristo, mas também com medo de afastar-se muito, de ficar longe demais e perto demais. Então tem hora que nós nos vemos nessa situação. Não estamos nem longe demais e nem perto o suficiente. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele agora estava com medo de abandonar Jesus de vez, mas não tinha coragem de se comprometer de vez. Então agora ele ficou no meio termo. E quantos de nós estamos vivendo assim? O meio termo é numa distância segura, numa religiosidade segura. Quantos de nós preferimos viver assim? Não entrar nos conflitos, não entrar nos debates, não dar opiniões, não se expor, não expor a fé, não abraçar a causa, não abraçar a fé, não se comprometer, mas seguir de longe. Então, Pedro, na cabeça dele, ele não tinha abandonado Jesus totalmente. Ele disse, se necessário for, morrerei contigo. Mas ele preferiu manter uma distância segura. Ao mesmo tempo que ele não tinha abandonado totalmente, ele também não tinha se comprometido totalmente. Então ele ficou ao meio termo. E às vezes é o que acontece conosco. Nós nos autoproclamamos cristãos, cremos em Deus, temos Jesus Cristo no coração, mas ao mesmo tempo mantemos uma distância segura. Não queremos confrontar nem ser confrontado, não queremos defender a nossa fé. Eu não estou falando de defender Deus. Deus não precisa ser defendido. O Evangelho também não. Mas a minha fé, eu preciso defender aquilo que eu creio. Eu preciso defender os princípios que regem a minha vida. Só que muitas vezes, assim como Pedro, nós dizemos que cremos em Deus, que temos Deus no nosso coração, mas quando se trata de defender os princípios da nossa fé, nós sequer conseguimos embasá-los, dizer no que é que nós cremos e naquilo que nós não arredamos o pé. Então tornamos-nos seguidores de Jesus à distância, a uma distância segura, aonde podemos facilmente ser confundidos, não ser percebidos, passar batido, né? Quantos de nós somos assim? Você crê em Deus? Creio, e para por ali, né? Então não nos aprofundamos em Cristo, então temos uma fé rasa, não conseguimos ter uma base sólida daquilo que nós cremos, e muitas vezes
quando confrontado, preferimos sair de fininho. Quando desafiado, às vezes até negamos. E em algumas situações que somos colocados no dia a dia, acabamos por negar a Cristo. Como? Por exemplo, em algumas situações, sendo nós cristãos, e todo cristão que se preze, ele deveria abominar a mentira, mas muitas vezes para se dar bem, para não se comprometer muito, acabamos por mentir. Em algumas situações, para ter uma vantagem, para ter um lucro, um ganho, sei lá, acabamos por negligenciar princípios elementares de um cristão verdadeiro. Isso é seguir Jesus à distância. Não estamos tão longe, porque afinal de contas nós cremos. Às vezes vamos na igreja, até ouvimos canções, louvores, por vezes ouvimos mensagens também, e quem sabe de vez em quando até arriscamos pregar e dizer que Jesus Cristo é bom, dizer que Ele salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Mas em outras situações mentimos, enganamos, trapaceamos. Isso é seguir a Jesus de longe. Isso é dizer que crê em Deus, mas não ter princípios sólidos por onde caminhamos. Então Pedro não era um cara mau, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Ele até queria, ele até se esforçava, mas servir a Deus não é questão de esforço, é natural. É natural quando temos uma natureza transformada, a natureza de Cristo em nós. Às vezes eu costumo usar como exemplo o rio descer a serra. É natural. Normalmente as nascentes são numa parte mais alta e ela sempre vai descer. Os rios nascem na parte alta e eles vão sempre correr em direção à parte baixa. Isso é natural. E se você tentar impedir o rio de descer a serra, você não vai conseguir. E por mais que você coloque uma barreira, forme uma barragem, ele vai enchendo, enchendo, enchendo e vai passar para os lados ou por cima. Você não consegue parar, porque é natural. Então servir a Deus não pode ser esforço. A princípio há um esforço, mas depois se torna natural. É esforço no sentido de que tem hora que há um combate interno entre a minha vontade, entre aquilo que eu desejo, entre aquilo que Deus quer para mim. E eu preciso saber. Então, quando eu coloco na balança, eu vejo que o que Deus quer de mim, o que Deus quer para mim é muito melhor. Então fica fácil saber o que escolher. Mas no princípio é sempre um combate. Mas o combate é por causa que muitas vezes o inimigo de nossas almas, ele vai sugerir, ele vai querer facilitar, vai querer nos conduzir para o outro caminho. Então o nosso combate é nesse sentido. A nossa resistência é nesse sentido. Identificar o que é o plano, o projeto de Deus para a nossa vida e o que é interferência, sugestões da parte do maligno tentando nos afastar de Deus. Então o combate nesse sentido. Mas quando então nós entendemos e compreendemos perfeitamente qual que é a vontade perfeita de Deus, não temos dificuldade nenhuma, naturalmente, né? Isso com a maturidade, isso com o tempo, nós conseguimos fazer isso com naturalidade. Então é natural viver e servir a Deus. Servir, a gente acostuma muito com essa palavra servir, não no sentido de que ele nos coloca como escravos. Servir no sentido de prestar-lhe. Fica difícil explicar essas coisas, né? Não é como que um escravo, mas é retribuir por gratidão, por alegria e por amor. Não é uma obrigação. Então servir a Deus nunca pode ser algo obrigado ou forçado. Tem que ser natural. E isso se dá quando nós entendemos a nossa condição de filhos.
E quando se fala em filhos, eu quero dizer o seguinte, que nós em Cristo fomos feitos filhos de Deus. Conforme o próprio Cristo estava falando para os seus discípulos, todos vós esta noite escandalizareis. Então eram homens comuns, com as suas imperfeições, com as suas limitações, e Jesus Cristo, compreendendo isso perfeitamente, estava dizendo para eles, mas depois que eu ressurgir, eu irei adiante de vós, e vocês se encontrarão comigo em Jerusalém. E ali então começaria a igreja de Jesus Cristo. Agora aqueles homens já não seriam mais os mesmos, porque agora eles também receberiam em si o Espírito Santo. Então, nós, na nossa força, na nossa capacidade, na nossa habilidade, nós só conseguimos fazer como Pedro fez, seguir à distância. Às vezes é muito esforço, muita dedicação, e isso traz enfado, cansaço, e às vezes preferimos ficar à distância. Mas quando somos movidos pelo Espírito de Deus, então daí já não há limites, aí já não há barreira, aí já não há obstáculos, porque agora nós somos movidos pelo Espírito de Deus, porque agora nós temos uma nova natureza. A natureza de Cristo está em nós. Então é natural seguir a Cristo e viver com Cristo. Mas assim como Pedro e os outros discípulos, eram homens comuns, normais, mas que ainda não haviam recebido o Espírito Santo na sua plenitude. Eles tinham a promessa, eles tinham a palavra, mas ainda faltava-lhes a plenitude do Espírito Santo, que os encheria de ousadia, de coragem, os encheria de força e de capacitação. Então é isso que nós precisamos buscar, é mais de Deus, mais do Espírito de Deus na nossa vida, porque assim então poderemos caminhar lado a lado com Jesus Cristo, sem nos importar com o que vem, sem nos importar com as oposições, sem nos importar com as acusações, porque foi o que aconteceu. Então aconteceu exatamente como Jesus Cristo falou: esta noite vocês se escandalizarão, vocês me negarão, mas depois nós nos encontraremos, eu irei adiante de vós a Jerusalém. E exatamente como Jesus Cristo falou, aconteceu. E lá em Jerusalém, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, eles estavam lá orando e cheios de ousadia, ministrando, porque também enquanto eles oravam, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Agora já não eram mais as mesmas pessoas. Eram as mesmas pessoas, mas agora eram pessoas com uma nova natureza. Neles agora habitava o Espírito Santo de Deus. E os enchia de ousadia, de alegria, de prazer, de gozo, de felicidade, de força, de entendimento, de coragem. E agora eles declaravam ousadamente quem eles eram e quem era Cristo. Agora eles não seguiam mais a distância. Então, preste atenção. Como nós e como você tem vivido a tua vida? Tem sido bem perto ou tem sido à distância? Como é que nós temos andado em Cristo? De perto ou à distância? A distância às vezes é só falta de se entregar mais e deixar que o Espírito de Deus nos transforme. Porque até então, os discípulos de Jesus Cristo, eles estavam acostumados com os milagres. Eles estavam acostumados com as ministrações. Eles estavam acostumados com as revelações, mas eles ainda não tinham sido tocados por dentro. Eles ainda não tinham sido transformados por dentro. Aparentemente, eles estavam dispostos. O próprio Pedro diz, cheio de convicção: eu não te abandonarei. E os outros foram junto com ele: nós não te abandonaremos. Se preciso for, nós morreremos por ti. Essa era a vontade. Mas não foi a realidade, porque mais do que a nossa vontade, nós precisamos que o Espírito de Deus esteja em nós, e movidos pelo Espírito de Deus, então nós faremos proezas, conforme diz o profeta, né? Não é por força nem por violência,
Não é pela vontade do homem, não é pela minha disposição, mas é pelo Espírito de Deus que habita em nós. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, e esse Espírito de Deus, ele já promoveu em nós a transformação, a regeneração, porque não é questão de ir para a igreja, não é questão de entregar a vida a Jesus Cristo. Esse é o primeiro passo. Então, muitos de nós somos cristãos declarados. Cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, estamos na igreja, mas ainda não fomos transformados totalmente, porque não demos abertura para que o Espírito Santo de Deus opere em nós. Porque uma coisa é ser transformado, uma coisa é ser convertido, uma coisa é ser liberto, uma coisa é ser salvo. Então, são fases, são degraus, vamos assim dizer, que nós precisamos caminhar, avançar e subir, e a cada dia conquistar. Ou seja, naquele primeiro momento em que nós recebemos a revelação de quem é Cristo e levantamos a nossa mão e em lágrimas, reconhecendo o nosso estado pecaminoso, entregamos a Jesus Cristo, esse foi o primeiro passo. Mas nós não podemos parar aí. Naquele momento, então nós recebemos a Cristo em nossas vidas. Naquele momento, nós confessamos os nossos pecados. É muito rápido, assim, é instantâneo. É reconhecer o estado, não é dizer coisa por coisa, mas vai passando o dia, você vai largando aqueles maus hábitos para trás. Mas isso é só o princípio. Nós ainda precisamos ser regenerados, transformados, vivificados, libertos. Então são processos que nós precisamos passar. E às vezes nós paramos, damos o primeiro passo e paramos. Entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, crendo que Ele é o Salvador, aquele que perdoa os nossos pecados, mas não avançamos. Então começamos a seguir de longe. E ao seguir de longe, vem as pessoas muitas vezes falar, tu é um deles, né? E às vezes nós mesmos dizemos, não, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu creio em Deus, eu creio em Cristo, mas não passa disso. Fica somente nesse estágio. Quando a situação aperta, somos nós os primeiros a dizer e até mesmo acusar Deus de injustiça. Acusar Deus de não ver, de não socorrer. Então aqueles homens não eram homens maus, eram homens comuns, até que eles receberam em si o Espírito Santo na sua plenitude, e transformados, e feitos agora em imagem e semelhança de Cristo. Aí agora ninguém mais podia pará-los. Agora acusavam-nos de qualquer coisa, de todo tipo de coisas, de ser hereges, de seguidores de Cristo e tudo. Mas eles não negavam e estavam dispostos a morrer, porque agora eles estavam cheios de coragem, cheios do Espírito Santo, cheios de ousadia. Agora eles tinham convicções, mas não eram convicções na mente, não eram convicções que foi colocado, não foi coisa que colocaram na cabeça deles, mas no Espírito. O Espírito de Deus estava neles, habitando no Espírito deles e fazendo com que a plenitude de Deus neles habitasse. Agora, cheios de coragem, eles seguiam Jesus, davam testemunho de Cristo, anunciavam a Cristo, corriam risco, mas não negavam mais. Então agora eles não seguiam mais a distância. A pergunta para nós hoje é: como é que estamos seguindo a Jesus? Às vezes nós não temos coragem de nos comprometer com Cristo, mas também temos medo de abandoná-lo definitivamente. E vamos levando de qualquer jeito. E o texto vai dizer que Pedro seguia de longe, depois lá no pátio ele observava para ver o fim. Então tem gente que segue a Jesus Cristo de jeito, ele não tem noção do que o espera. Ele não tem a menor noção do que Deus prometeu a ele. Ele não tem noção do que o aguarda, do que vem depois. Mas ele está na expectativa ali, esperando para ver o que vai acontecer. Quantas pessoas vivem assim?
são crentes, né, são cristãos, creem em Deus, creem em Jesus Cristo, mas se perguntar a ele o que ele espera, o que ele crê, o que vem depois, ele não sabe dizer. Ele estou aqui esperando, vou ver o que vai acontecer. Ele está aguardando o fim para depois saber o que vai acontecer. Mas uma vez que nós fomos tocados e transformados e somos agora habitados pelo Espírito Santo, ele já nos deu um destino. Ele já colocou em nós o que nós haveremos de ser lá no futuro, do outro lado desta vida. Então já carregamos conosco essas convicções. Então, enquanto os discípulos não tinham essas convicções, eles tinham medo de ser presos, eles tinham medo de morrer, eles tinham medo de ser rejeitados, tinham muitos medos. Então a vida deles era governada por medos. Da mesma forma, são muitas pessoas que, embora dizem, não, eu creio em Deus, mas a vida dele é cheia de medos, porque ele não sabe o que tem do outro lado. Ele não sabe o que o espera na outra vida. Ele não sabe o que vai acontecer com ele depois da morte. Ele não sabe, por isso ele teme muito. Mas ele então fica a uma distância razoável de Cristo, observando, esperando o que vai acontecer no fim. No verso 58, né, vai dizer: mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrando, assentou-se entre os guardas para ver o fim. Como ele não sabia o que ia acontecer com Jesus Cristo, se bem que Jesus Cristo já tinha dito, né, que ele seria ferido. O pastor, ferirei o pastor, e as ovelhas do meu rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressurgi, ou seja, surgir, ou seja, voltar à vida. Então ele já tinha antecipado, eles vão me ferir. A morte vai vir a mim, mas eu vencerei a morte. Então Jesus Cristo já tinha dito que ia acontecer, mas Pedro ainda não tinha percebido isso. Pedro e os discípulos ainda não tinham percebido. É o que acontece muitas vezes quando seguimos a Jesus Cristo à distância. Não sabemos o que vai acontecer depois. Eu não vou dizer para você que sabemos os pormenores, mas pelo menos o básico nós sabemos. Pelo menos nós sabemos o que nos aguarda depois. Pelo menos nós sabemos o que tem preparado para nós. E segundo escreveu o apóstolo Paulo, aquilo que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram e nem subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado. Ou seja, ele estava dizendo que é algo muito, mas muito maravilhoso. É bênção sem tamanho. É coisa boa demais da conta. Mas de uma coisa eu sei, o que nos espera é ressurreição. Ainda que perdendo a vida aqui, nós temos a garantia de uma nova vida. Ressuscitar. Viver com Deus, viver nos céus, em Jerusalém, na Nova Jerusalém. Então, essas são as promessas de Deus para nós. Ele tem nos dado consolo. Por isso, depois que Pedro e os demais discípulos entenderam isso, eles já não se preocupavam se viveriam ou se morreriam. Eles já não se preocupavam mais se eles andavam livremente ou se viviam encarcerados. Por aí eles tanto faziam, porque agora eles viviam pela promessa. E quantos de nós não conhecemos as promessas de Deus do que nos espera? E por causa disso, andamos cheios de medo. Não nos afastamos muito com medo de algo ruim nos acontecer e não nos aproximamos o suficiente por temer o que vão dizer, o que vão pensar, a rejeição e nesse sentido. Então Pedro e os discípulos seguiram Jesus Cristo de longe, porque ele ainda não sabia qual seria o fim. Mas o fim, Jesus Cristo já tinha dito, eu lembro naquele dia, que Jesus seria ferido, que Jesus seria morto, mas que ele também ressuscitaria e que ele se encontraria em Jerusalém. Então já estava dito, olha, é comigo o negócio. A perseguição vai ser comigo. Mas nós nos encontraremos em Jerusalém, depois que eu ressurgir. Então Jesus Cristo já tinha dito o que ia acontecer, mas eles tinham ficado presos à primeira passagem.
vocês se escandalizarão e se dispersarão. Aí eles se esforçaram o que podiam, mas já estava escrito, agora eles deveriam ter se esforçado para encontrar-se com Jesus em Jerusalém. Então muitas coisas que já aconteceram na minha vida e na tua vida são coisas tristes, decepcionantes. Deus já viu tudo isso, mas Ele tem dito, mas nós nos encontraremos em Jerusalém. Então o que Jesus está dizendo para nós hoje, e apesar daquilo tudo que nós já fizemos, das besteiras que nós praticamos, dos erros que cometemos, das vezes que negamos a Jesus, dispersamos, nos afastamos, Ele está dizendo, mas eu ainda quero me encontrar contigo em Jerusalém. Eu ainda te espero de braços abertos em Jerusalém. Eu vou adiante de vós e os aguardo em Jerusalém. Então o que Jesus está dizendo, a despeito de todos os teus erros, a despeito de todos os meus erros, dos nossos pecados, Ele está dizendo, eu ainda os aguardo de braços abertos em Jerusalém. Vinde a mim, eu ainda espero por vocês. Me negaram, se dispersaram, fugiram, se envergonharam, tiveram medo, tiveram vergonha de mim, mas eu ainda os espero em Jerusalém. Eu aguardo-os, eu os espero em Jerusalém. Em Jerusalém. É onde nós precisamos estar. É onde vamos nos encontrar com Cristo, ainda aqui. Para que então ali em Jerusalém recebamos o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo fará de nós uma nova criatura. Seremos então transformados numa nova criatura. E que nova criatura é essa? Imagem e semelhança do Criador restaurado em nós. A mente de Cristo. O Espírito de Deus em nós, vivificando-nos, trazendo a nós a nova vida. Então agora cheios de ousadia, de alegria, cheios de coragem, cheios de intrepidez, podemos agora encarar de frente qualquer coisa, sem negar a Cristo, sem ficar à distância, sabendo o que nos espera. O próprio apóstolo Paulo, acho que lá na carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, ele vai dizer, quando ele já estava próximo da sua morte, ele estava dizendo que cumpri a carreira, guardei a fé, desde agora está me preparada a coroa da justiça, não somente a mim, mas todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então ele já sabia o que o esperava depois da morte. Ele já tinha sido sentenciado à morte. Já tinham decretado a decapitação dele. Mas ele falou, eu estou preparado, porque eu sei do que eu tenho para receber. Eu sei o que Jesus Cristo preparou para mim, a coroa da justiça, porque eu não neguei a fé, eu não fugi, eu não me escondi, eu não fiquei de longe, mas eu encarei, eu enfrentei, eu abracei a causa, eu defendi os princípios da fé. Ele combateu um bom combate. Então é isso que nós precisamos. É isso que vai fazer com que sejamos cristãos seguros e maduros. Caso contrário, vamos estar sempre à distância, sempre acuados, amedrontados, com medo de uma coisa, com medo de outra. Não é tempo de viver com medo. Aqueles que andam em Cristo, aqueles que têm a plenitude do Espírito Santo, andam em ousadia, andam em coragem. Ele é valente, ele é bravo, porque Deus é aquele que concede a ele força e coragem. Amém? Eu quero que você entenda isso nesta noite. Então Pedro, por um instante da vida dele, ele tinha medo de deixar definitivamente a Jesus. Mas ele não tinha coragem de abraçar inteiramente. E quantos de nós estamos assim? Distante. Cremos em Deus à distância, mas não temos coragem de abandoná-lo definitivamente. Carregamos sempre alguma coisinha. É uma Bíblia aberta em cima da estante, é um Novo Testamento na cabeceira da cama, no porta-luva do carro, é um versículo bíblico lá, sei lá, no seu story, é um louvor, uma mensagem, mas isso ainda não é o bastante.
Então muitas vezes nós ficamos tentando nos enganar, porque Pedro estava tentando se enganar, porque ele disse a Jesus Cristo: eu não te abandonarei, eu não te negarei, se for preciso morrerei contigo. Mas quando chegou na hora do vamos ver, então nada disso, porque ele ainda estava tentando fazer na própria força, na própria disposição. Então ele tinha medo de decepcionar a Jesus Cristo, mas já estava decepcionando, porque não estava próximo bastante. Então às vezes nós vivemos assim, não queremos decepcionar a Deus, mas já estamos decepcionando porque não o abraçamos inteiramente. Mas Pedro ainda tentando se enganar, até quando se cumpriu exatamente como Jesus Cristo disse: hoje tu me negarás, antes que o galo cante 3 vezes. E o galo cantou, e quando o galo cantou, ele percebeu o tamanho do erro que ele tinha cometido. Aí ele se afastou de vez, falou: eu já fiz toda a merda mesmo, agora não me tem muita escolha. Agora ele fugiu, envergonhado. E quantos de nós estamos assim? Primeiro seguimos a Jesus Cristo de longe, e porque estamos longe, não somos transformados, não somos libertos, não somos vivificados, não andamos em fé. Vivemos decepcionando a nós mesmos, decepcionando, porque colocamos expectativas além daquilo que a nossa força e a nossa capacidade é capaz de alcançar. Mas quando nós andamos no poder do Espírito Santo, então é o próprio Deus que nos conduz. E as expectativas que Ele tem ao nosso respeito, nós bem sabemos. Então nós conseguimos viver e ser abençoados e abençoadores, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa e a tua família, em nome de Jesus Cristo.